Opa, tropinha, que eu tô resumindo o segundo episódio de Colisão, porque o primeiro não saiu muito bem, mas espero que esse segundo caia muito legal, pois essa é a continuação do primeiro episódio. E assim também nós podemos fazer até o quarto episódio, só que esse segundo episódio tá muito grande, então vai dar um certo trabalhozinho, então bora pro vídeo. O episódio começa com todo mundo se olhando e o robô também, pois o robô também tá se analisando já que ele levou esse tiro. Mas aí todo mundo começa a perguntar ao Laranja porque ele não derrubou e não finalizou o robô. E eles perguntaram, mano, o seu braço não se adapta a tal coisa? O seu braço também não se modifica pra 3 coisas diferentes? Todo mundo simplesmente puxando o saco do Laranja. Mas aí o Roxo começa a analisar e fica olhando assim, e o Verde fica falando pra ele, mano, que tipo, esse robô é bem duro, a carapaça dele é bem resistente e foi bem complicado mesmo bater de frente com ele. Só que ele veio pra cima, então o Verde teve que se defender. E o Roxo tá simplesmente analisando o robô, mas o robô tá imóvel, só apenas piscando e observando. Enquanto o Roxo tá totalmente analisando ele. Também tem um problema de visão roxo, pois é um lobisomem, então deve ter algum problema de, né, com o sol, tá ligado, né? De repente o Roxo olhando bem, ele vê que o robô tá puxando algo brilhante, tá ligado, da bolsa, e ele acha que é uma arma. Então ele simplesmente acelera em alta velocidade para imobilizar o robô, já que o robô tem uma carapaça muito dura. Ele acaba imobilizando o robô, e nisso tudo ele pergunta se é água ou veneno, e o robô acaba dizendo que é água. E o Laranja simplesmente vai lá e pega, analisa com seus óculos e diz que de fato é água. Quando ele vai beber, o Roxo dá um tapa nele, mandando ele cuspir isso porque isso é veneno. O Laranja fica putaço e ele fala, mano, eu salvei sua vida, tá ligado? É veneno. Aí depois o Laranja pega a água do chão e fala, tá com areia. E o Roxo acha que é veneno. E ele fala, não, é areia, mano, porque você jogou no chão, né? Depois que eles ficam entrando em uma discussão básica, para onde vai, o robô acaba dizendo que suas placas foi danificada, então ele pode escolher como ele vai executar a última missão dele. Então ele falou que permite, na verdade ele se permite entrar no grupo, e ele fala que tem várias utilidades, onde ele pode ser abolador de faca e etc. Ou seja, ele pode ser abolador de faca, ele pode ser um suporte, já que ele tem uma resistência absurda, ele pode ser até mesmo um escudo, não que ele queira ser, mas pode usar ele como escudo talvez. Mas é só isso mesmo. Eles todos se juntam e acabam avançando nas suas caminhadas. Já no meio do caminho, o Verde pergunta ao robô por que ele atacou ele. E o robô fala que não sabe responder essa pergunta. Então, né? Mas aí ele pergunta o que ele está transportando. E o robô acaba pensando no que vai fazer. Se vai entrar em modo confronto ou algo desse tipo. Então ele estava vendo seus mecanismos e percebe que é melhor inventar uma história. Então ele inventou a história dizendo que estava levando uma bateria para um certo lugar, onde todo mundo fica suspeito, porque o modo dele agressivo estava ativado. E até mesmo ele pede desculpa ao Verde por ter atacado. Já o Laranja pergunta ao Verde para onde ele está indo, e o Verde fala que estava visitando uma certa pessoa específica, ou seja, ele está procurando ou está visitando, já que o mundo se coliziu. Então várias pessoas podem ter se perdido, tá ligado, nesse deserto, já que o deserto é uma mina de ouro para vários gangsters que querem ganhar riquezas, com pessoas que voaram de longe, casas ou algo desse tipo que possa ter valor. Então sim, o deserto é um lugar bem disputado mesmo. Eita, de spoiler. Já interrompendo a conversa, o robô fala que tem um lugar ali, uma torre que serve para eles acampar. Então eles acabam prosseguindo até esse lugar, já que o robô fala que vai montar um acampamento e lubrificar águas, tá ligado? Água que serve para lubrificar as peças dele. E quando todo mundo já está indo para lá e montando acampamento, o Verde já vai dormir, enquanto o Roxo começa a comer lá. Ou seja, e o Laranja está sentindo que tem algo esquisito demais nessa torre, como se fosse algo do tempo dele ou até mesmo da cidade dele. Ou seja, a cidade dele é Futurópolis. Quando ele começa a conversar com o robô, ele fala que, mano, tipo, o robô já começa a perguntar que ambos são iguais, já que o Laranja tem um braço metálico também, meio que de robô. Aí o Laranja fala que o braço dele é adaptado a 3 tipos de coisa, mesmo mundo lá da Inha. E o robô fala que sim, sabe disso. E isso é para as pessoas que são tipo cyberpunk, ou seja, são de Futurópolis, tá ligado? Do pai, do lugar dele. E o Laranja fica todo impressionado e pergunta que foi o seu criador. E simples, o robô fala que o criador dele é o Mike. Onde o Laranja começa a ter vários flashbacks com esse Mike, que também é algo bem importante na história, como se fosse um futuro amigo do Laranja, ou até mesmo o mesmo cara que acabou removendo o seu braço do lugar e assim dando essa prótese robótica para ele.
Quando o laranja acaba terminando sua conversa com o robô, o roxo vai dormir e ele acaba tendo um pesadelo com várias pessoas sendo pegas por um tipo de criatura que quando você vê na imagem, você percebe que tem algo relacionado com o objeto que o robô estava carregando no começo do primeiro episódio, que se você não viu, você vai ter que assistir o primeiro episódio para entender o segundo também. Então deixa o like, se inscreve no canal, bebê. Quando ele vê várias pessoas sendo pegas do seu clã, dos lobisomens, sendo absorvido por essa criatura e aí tudo mais, até mesmo ele estava se modificando, ele consegue ver uma mulher de cabelos meio que, eu não sei essa cor, deve ser uma cor aleatória, tá ligado? Onde ela parece ser importante nessa história e de repente ele ataca, ele se acorda. Quando já é de manhã, o laranja acaba acordando ele, chamando ele de esquisito, e ele acaba ficando com raiva, mas ele segue caminho. Já o laranja fica um pouquinho para trás e quando ele está analisando esse local, essa torre que eles estão, ele percebe que tem o mesmo símbolo, sim, exatamente isso, que tá na camisa dele, que provavelmente seja do Mike, ou dele mesmo, ou de algo que aconteceu do universo dele. Então eles prosseguem o caminho. Enquanto eles estão na sua jornada, eles passam por diversos lugares que estão submersos à areia, ou seja, lojas, casas e etc. Até mesmo o roxo acaba pisando em uma casa que está submersa à areia e ele acaba observando. Ou seja, aquela minha teoria que de fato existem pessoas que estavam caçando coisas que caíam aí. Ou seja, o ponto de colisão de fato mesmo é o deserto, onde várias casas de outros lugares, de outros... talvez até mesmo países, ou de outros futuros, sei lá, algo desse tipo, bem grandiosos, estão se colidindo apenas nesse universo aí, onde é um deserto sinistro, cabuloso. E quando eles estão avançando, eles chegam na cidade. E eu me esqueci o nome da cidade, merda, mano. O nome da cidade é bem importante, mas vamos chamar de Coliseu. O gigante Coliseu, tá ligado? Tipo, a primeira muralha do Coliseu. Então eles vão avançar. E assim acaba o episódio de Colisão, episódio 2. E espero que vocês tenham gostado do resumo. Não tá tão legal quanto o primeiro, mas tá legal. Então deixa o like, se inscreve no canal e assista o primeiro, porque tá muito bom. E mano, eu ia fazer um vídeo como sobreviver ao primeiro episódio de Colisão. Eu pensei bastante, mas eu falei, vou logo resumir o segundo. Então depois eu faço esse tipo de vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e fui, bebês.